Então eu vou começar pelo que a gente ficou devendo da última aula, tá? Que é bem pouquinho, não adiantava eu gravar 10, 15 minutinhos de aula só. Só comigo. E a gente Nossa, ô... parado aqui, ó. Acho que a gente tinha falado, né? Desse pouquinho aqui tinha ficado, né? Para a gente terminar, tá? Que a gente falou das cobras, né? Do modo de vida de alguns grupos delas, que elas podem ser arborícolas, então, constritoras, escavadoras e marinha, e as características desses tipos diferenciados, então, de serpentes, tá? Aí, o seguinte, o que a gente tem que falar um pouco é da dentição, que também modifica bastante nesse grupo de serpentes, tá, pessoal? Então, a gente tem essas cobras, então, tendo o tipo de dentes, então, de dentição do tipo heterodonte, isso é, hétero, né, diferente. Então, a gente tem dois tipos de dentes aí nessas cobras, portanto, né? E que a gente pode reparar que sempre a gente vai ver dentes que são mais parecidos, né? E alguns dentes com bastante diferença que sobressai em relação aos outros, né? Mas dentro ainda desse tipo de dentição que as serpentes apresentam, a gente tem aí uma classificação também desses tipos de dente, tá? Que é a proterodontia, né? Ou as proteróglifas, tá? Então, elas vão ter dentes o quê? Dentes maiores e que são inoculadores, sempre nessa parte da frente da boca, tá? O grupo de cobras aí que tem esse tipo de dentes, então, é a coral verdadeira, né? A micrúteos, a naja e a serpente marinha. Então, são proteróglifas. Opistodontia ou opistóglifas, então, vão ter esses dentes que são maiores atrás da boca, então, tá? E podem ou não possuir presas que são inoculadoras de veneno. Então, dentro aqui, a gente pode ter, então, essas cobras que não são literalmente peçonhentas, tá, gente? Então, cobra verde, a falsa coral, né? Então, elas têm esse tipo de dentição. Solenóglifas, né? Então, a gente vai ter, então, presas inoculadoras de veneno localizadas na região rostral. Então, que não é tão à frente, né? Mas que está, então, bem nessa posição do rosto, mais ou menos na lateral, mas é bem anterior também, tá? E esses dentes, gente, ó, eles são bem longos, tá? E com um canal interno por onde esse veneno, então, vai escorrer. Depois a gente vai ver os desenhos, então. E apresenta um mecanismo de dobramento contra o palato, né? O céu ali, então, da boca, tá? Quando a mandíbula está fechada. Isso a gente pode ver em cascavel, né? Na hora que a gente vê elas abrindo a boca, aquele dente, ele parece que de deitado, ele, né, levanta, ele vem para frente aqueles dentes, né? Então, olha lá, isso é visto, então, nas víboras e, então, nas cascavéis, então, jararaca e tudo mais. São cobras totalmente peçonhentas, tá? Então, o maxilar superior tem tamanho reduzido e há músculo que move esse dente do veneno, então, para frente e para trás. E depois nós temos as áglifas, né? Que já tem um A aqui meio que de negação, tá? Que são as aglifodontes. Então, essas não vão ter nenhum tipo de presa inoculadora de veneno, tá? Então, elas normalmente vão matar mesmo por constrição. Esse dente é mais para ajudar a segurar, né? A mover essa presa depois que elas estão na boca, então. Então, a jiboia, sucuri, píton e entre outras aí,
tá? Que não vão ser peçonhentas. Meu mouse não vai por aqui, tem que ir por aqui. Então, mais ou menos isso aqui, pessoal, olha. Então, a gente tem a aglifa, né, que não vão ter esses dentes inoculadores, onde a gente pode ver que esses dentes são todos muito parecidos, né, um com os outros. Temos, então, opistóglifas, que a gente vai ter essas presas mais lá profundo, por isso que fala que é o pisto, né, lá atrás. Então, essas presas estão aqui. Depois nós temos proteróglifa, que a gente vai ter, então, um dente inoculador com suco, né? Então, por isso que a gente pode ver esse veneno, ele vai escorrer pelo suco, tá? Quando essa cobra for peçonhenta. E ele está bem à frente da boca, tá? Tá bem anterior à boca. E a gente fala da solenóglifa, que ela está mais rostral, né? Um pouco bem à frente também, mas mais nas laterais. Esse tipo de dente tem um canal específico por onde a peçonha, então, vai escorrer, tá, pessoal? Então, esse tipo escorre nesse suco que é fora, enquanto esse aqui, ele tem um canal, literalmente, dentro do dente, interior do dente, então, para que para que essa peçonha escorra, então, né, e seja introduzida a partir das pontas ali das presas, tá? Aqui mostrando, então, olha, toda essa glândula de veneno, então, que ela está, né, intimamente ligado, então, a essas presas para que ou ele escorra, né, no canal, ou escorra dentro, então, desse dente, então, tá? Aqui só mostrando ali o tipo de mordedura, então, que uma serpente possa mostrar, então, através de uma que tem peçonha, né, onde eu vou ver, então, mordidas menores e maiores, e das não peçonhentas, onde eu vou ter aqui, tipo, uma mordida, né, uma impressão meio que dupla desses dentes aí, que são bastantes, tá? Aqui também o mesmo desenho, o mesmo explicando o que é o daqui que a gente estava vendo. Bom, Esse padrãozinho aí eu sei como é que é. você já foi picado? Já a do Felipe, ué, lascou o Nossa, dente no meu dedo. jura? Gente, que dor. Ai, não posso nem imaginar. Imagino. Mas qual que foi? Foi a grandona que morreu ou não? Não, foi a pequenininha lá, foi dar comida pra ela e eu tava com o cheiro do rato na mão, ela deu um bote. Ai, meu Deu um Deus. bote, ela deu um bote e enrolou na minha mão, hein? Você tá brincando. Ai, meu Deus, que perigo. Verdade. Bom, ainda bem que ela não é tão grande, né? Imagino. Mas dói, parece umas agulhinhas. Imagino. E tem uma força, não tem? Ai, Deus, nem fale. Bom, mas, gente, olha lá. Um quadrinho aqui que eu coloquei, mais ou menos, né? Com essas características de uma serpente que é peçonhenta e de uma que não é, então, tá? Então, normalmente a gente tem ali 10 venenosas, mostrando essa cabeça mais achatada, né? E triangular, tá? Que a gente pode notar bem, enquanto das não peçonhentas, então, geralmente essa cabeça é estreita, mais arredondada, tá? Em relação a olhos, olha, a gente tem olhos das peçonhentas menores, tá? E com a pupila sempre em fenda vertical e a presença, então, entre os olhos e a narina da fosseta loreal. A única coisa que a gente tem dentro dessas peçonhentas em relação à fosseta loreal é a exceção, então, das cobras corais, né? Da Micrurus, que ela não apresenta, então, essa fosseta que é características para a gente identificar, então, cobras que são peçonhentas, tá? Se a gente olha, vai olhar os olhos, então, de cobras não venenosas, normalmente são bem maiores e a pupila totalmente redondinha, pretinha ali, tá?
Escamas, olha, escamas das peçonhentas, então, são mais alongadas, são pontiagudas, imbricadas, com carenas medianas e dando um tato de impressão de aspereza, enquanto que nas não peçonhentas, né, normalmente é um tato mais liso, isso até a gente percebia também no passar a mão nas serpentes que o Felipe tinha, né? Que a gente sabe que elas não são peçonhentas, elas são cobras que são constritoras, né? Então, é totalmente o tato diferenciado em relação de umas às outras, né? Peçonhentas, cabeça com escamas pequenas, semelhantes à do corpo, né? Então, a gente vê essa diferenciação na maior parte da cabeça dessa forma. Enquanto que nas não peçonhentas a gente vê placas, né, maiores, então, representando essas escamas sobre a cabeça. Em relação à cauda, de peçonhentas são caudas curtas, né, que afina, ela fica afilada bem repentinamente, enquanto que das não peçonhentas ela vai uniformemente afilando, então, tá? Quando perseguidas, uma cobra venenosa normalmente ela toma uma atitude então de ataque, né? Ela promove essa, esse comportamento, portanto, de ataque, né? Mas ela quer também se defender, né? Então, para que ela possa dar o bote, então. E normalmente as cobras que não são peçonhentas, gente, sempre vão fugir, tá? Elas correm da gente e não tem jeito. Já eu assim com cobra que não é peçonhenta que eu já persegui e elas não param mesmo. Bom, serpentes não peçonhentas, então, olha lá. Então a gente tem essas peçonhentas como as que não produzem veneno. Então, nós temos cerca de 220 espécies aí, entre elas jiboia, sucuri, dormideira, caninana, cobra-cipó, né? Falsa coral, tem muitas. E uma das características que a gente falou, primeiro, é tentar visualizar se tem ou não a fosseta loreal. Não tendo a fosseta loreal, gente, então, tranquilo, fosseta loreal, olha, fica entre os olhos e a narina. Se eu não tenho ali um sulco, né, um orifício que parece um sulcozinho, né, parece uma outra narina quase. Se eu não encontro isso, com certeza essa cobra não é então peçonhenta, tá? E pela dentição, tá? Que eu posso ter cobras não peçonhentas áglifas, que não vão ter só os dentinhos e não vão ter nenhuma presa, como eu posso ter, então, cobras que são opistóglifas, que vão ter aquelas presas grandes lá no fundo, mas que não inoculam veneno, portanto, tá? Em relação às serpentes peçonhentas, em torno de 70 espécies, tá? E entre elas, então, a gente já sabe, então, que essas que têm tanto as solenóglifas, né, vão ter esses dentes mais à frente, mais rostrais, e, então, já apresentam esses dentes característicos de peçonha, literalmente, tá? Tanto solenóglifa quanto proteróglifos, tá? No Brasil, a gente tem dois grupos aí de serpentes, né, que a gente classifica em crotalídeos e elapídeos, então. Dentro dos crotalídeos, então, a gente tem a crotalus, que é a cascavel, tá? E vem aí o tipo de veneno da ação, então, que causa, né, no corpo, que é a ação neurológica, portanto, tá? E aqui vem o soro utilizado, então, contra ela, que é chamado, então, anticrotálico. O gênero Brotops também é um crotalídeo, é a jararaca, a jaracucu, a urutu cruzeiro, né, que eles falam, cotiara, caiçara,
E esse veneno tem ação proteolítica, então, tá, gente? Proteolítica, coagulante e hemorrágica. Então, um soro, um veneno também, né, bastante forte, tá, gente? E o soro utilizado contra a da Botrytis, então, é o antibotrópico. O gênero Lachesis, que é a surucucu pico de jaca, então também tem ação proteolítica, né? Coagulante, hemorrágica e nefrotóxica. Então, atinge aí por vários locais, né? E o soro utilizado é o chamado, então, antilaquético, antibotrópico se usa, antibotrópico laquético. Então, a gente tem um específico para cada um. Mas muitas vezes, pessoal, quando não se sabe também qual é que deu a picada, não se consegue identificar, então normalmente eles já aplicam anticrotálico já de primeira mão, tá? A Elapides, então, é a coral verdadeira, tá, gente? Não tem fosfeta aqui para deixar para vocês não esquecerem. E veneno com ação, então, nefrotóxica e neurotóxica. E é também utilizado o soro antielapídico, então, intravenoso, para combater. Só interromper aqui e agora a gente vai para o outro. Bem tranquilinho esse final, né, gente? Era só uma coisinha mais para fechar mesmo, tá? Que tinha ficado. Então, vamos para o final de repetilha, que a gente precisa terminar, que eu tô assim apavorada, que esse nosso tempo parece que tá acabando, parece que todo mundo tá acabando a aula e nós não. E Aves é tão grande. Bom, então, vamos terminar aqui também essa classe reptília, que a gente ficou aí devendo dentro ainda da superordem Lepidosauria, né? Que a gente viu esquamata e tudo mais. Ainda faltou a ordem Sphenodonta, tá, gente? Que são as tuataras. E depois a gente já logo em seguida já vê a superordem Arcosáurea, que daí a gente vê os crocodilos, tá? Bom, então, vamos continuar aqui, que esse grupo ainda faz parte, então, desses animais que possuem o crânio, então, diápsido ainda, tá? Então, com a fosseta, com as duas fossas, então, craniais. Aqui a gente tinha aquela classificação inicial, tá? E aqui eu deixei o quadradinho, que foi o que falta para a gente fazer agora. Sphenodonta, que é ainda de Lepidosauria, e Arcosáurea, portanto. Então, vamos ver, então, esse último grupo aí, que é a ordem Sphenodonta, tá? Ou ainda chamado de Rhiconcephalia, tá? Que são as tuataras. Então, são muito parecidas aí a lagartos, né? E a gente só tem duas espécies, então, né? E ambas de um único gênero, portanto, tá? São animais exclusivos, gente, olha, da Nova Zelândia. Então, a gente não acha esses animais em outros lugares, tá? Eles são endêmicos de lá e só lá são encontrados. Tuatara é o único sobrevivente, portanto, né? E ele parece um lagarto e pode chegar até 66 centímetros de comprimento. Então, é um exemplar aí bem grande, né? Tem um crescimento bastante lento e a longevidade, gente. Olha, então pode viver aí uma vida bastante longa, cerca de 77 anos, foi o que já foi comprovado, tá? Vivem em tocas compartilhadas com aves marinhas, então gostam sempre assim de locais, né, mais reservados, tá? Características semelhantes às de fósseis de 200 milhões de anos atrás. Então, se a gente olha, a gente vê essas características, né, bem assim, robustas e mais grotescas nesses animais. Então, tiveram pouquíssimas modificações durante todo esse, né, a partir do seu ancestral. E com esse crânio diápsido, né, com duas aberturas, que a gente já falou, e essa lenta taxa de evolução que foi
realizada dentro desse grupo. Uma coisa também que eles carregam com eles é a presença do olho pineal, né, ou o terceiro olho, que eles gostam de falar bastante, que é um elemento realmente, tipo um olho ali, que vai ter uma córnea, um cristalino, uma retina e recoberto de pele, tá? Esse olho normalmente não é para visão, é só mais mesmo para ele discernir essa quantidade de luz, tá? Variação de luminosidade, e isso é importante para esse grupo também, uma vez que eles utilizam também esse órgão, pessoal, para desempenhar, olha, papéis importantes de sobrevivência. Até mesmo utilizado isso, está muito envolvido com fase de reprodução, tá? Então, existe todo um aspecto que esse olho, ele influencia sazonalmente nesses animais também, tá? Dando essa ordem na vida desse animal em relação a períodos de reprodução, períodos hormonais específicos, tá? Vamos ver o que mais. São animais noturnos, dioicos, portanto, temos os dois sexos aí, então. Alimentam-se de aves e também de artrópodes. Tem dentes acrodontes, então tá fortemente fundidos ali na maxila, tá? E dentes também pleurodontes. Isso quer dizer que estão presos mais na superfície, então, dessas maxilas aí, tá? Que é o que é visto na tuatara atualmente nas sobreviventes, tá? Em relação, gente, aos lagartos, né, que a gente viu, foi isso, só faltava esse restinho da tuatara, então tá fechado em relação a esse grupo, tá? Aí vem, então, essa outra superordem Arcosáurea, então, que tem a ordem crocodília, tá? Representada, então, pelos crocodílios, jacarés e os gaviais também. E o que a gente já de cara já fala, né, que existe, que muitas vezes você fala assim, eu não sei ver a diferença de um e de outro, um é só maior do que o outro, né? Não, existem algumas outras características que os diferenciam, né? Então, a gente tem crocodilos e jacarés, né, que são diferenciados pela morfologia da cabeça. A gente tem crocodilo, que essa cabeça é mais estreita e é mais alongada, tá? E quando essa boca é fechada, o quarto dente inferior, ele sempre fica fora, tá? Da bochecha. Logo, a gente vê umas figuras melhores. Enquanto que o jacaré vai possuir essa parte da cabeça muito mais larga, mais robusta, porém ele é menor no tamanho do corpo, tá? Um crocodilo é muito maior, mas em relação, se você for tirar do mesmo tamanho, né, pegar indivíduos no mesmo tamanho no momento, você vai ver, então, essas diferenciações em relação ali à cabeça, a forma da cabeça, tá? Bom, nos jacarés, então, ó, o quarto dente inferior é recoberto pela maxila superior. E, normalmente, jacarés são de água doce, gente, tá? Temos também um outro grupo que são os gaviais. Então, gaviais é esse tipo aqui, tá? De crocodiliano, onde a gente tem essa parte do rosto aqui, né? A cabeça muito afilada aqui na boca, tá? Porque já é devido a essa característica alimentar que ele tem, que é a piscivoria, tá? Então, comem peixes e estão presentes em água doce. Aqui nós temos melhor vendo, então, essa diferença entre, né, entre os crocodilos, os gaviais e os jacarés, portanto. Então, nós temos aqui o alligator, que nada mais é alligator, é jacaré, tá? Então, um jacaré,
Olha os dentes dele. Então, o dente de baixo fica escondidinho ali, tá? Enquanto que no crocodilo, esse quarto dente aqui grandão, gente, ele fica para fora, tá? Fica exposto, não tem jeito de esconder. Olha ele aqui, tá? Então, essa é a característica, então, que dá para diferenciar entre um jacaré e um crocodilo, portanto, tá? Aqui também mostrando as mesmas coisas, tá, pessoal? Em relação a dente, mostrando mais os caimãs também, né? Que são alguns outros jacarés também, tá? Inclusive tem alguns, esses gaviais aqui, ó, estão em pleno, estão na lista vermelha, estão com bastante problema em relação à extinção também, tá? Bom, em relação a esses crocodilianos atuais, então, são os únicos répteis sobreviventes, então, da linhagem Arcosáurea, que é um grupo que originou dinossauros e aves, então, tá, gente? Então, quando sobrar um tempinho, a gente vai fazer vai tentar mostrar uma árvore mais legal que dê para a gente enxergar toda essa linhagem, né, que acabou fundindo nos répteis, aí depois a gente teve os dinossauros e pterossauros, e a partir daqui a gente teve aves, né, mas que é bem complexo entender tudo isso aqui, mas que é mais ou menos isso, e se der um tempo a gente vai fazer esse tipo de aula. Bom, crocodilianos são os que permaneceram praticamente imutáveis durante todo esse tempo, né, de evolução de 200 milhões de anos aí, então se manteram bem parecidos com seus ancestrais. As três famílias, ó, jacarés e caimãs, então são jacarés do Novo Mundo e são estritamente de água doce, e jacarés, então, com uma ampla distribuição, uma única espécie de estuário, né? Então, que a gente tem aí entre esse local de água doce e água salgada, tá? Um dos maiores répteis viventes, portanto, e os gaviais, que é uma única espécie e presentes na Índia em Burma, e que também são de água doce, tá? Esse corpo é coberto de escamas, né? Placas mesmo, ósseas, dérmicas, bastante resistentes, né? O que permite, então, esses animais serem semi-aquáticos, né? E ficarem bastante tempo em ambiente terrestre sem maiores problemas de, de desidratação, de secação, tá? E o tipo, então, de reprodução que eles vão fazer é a oviparidade, tá? Então, são colocadores de ovos, então, e esses ovos vão ficar no ambiente. Características gerais, olha, forte musculatura, né? Então, permite uma abertura e fechamento rápido e poderoso da mandíbula, tá, gente? Além do que também, a gente tem esses animais se erguendo mais para caminhar em ambiente terrestre, tá? Então, a gente tem uma elevação do corpo também e essa forte musculatura que faz com que essas pernas sustente todo o peso corporal também acima, que não precisa estar, né, esfregando no solo. Palato secundário completo, então auxilia na respiração e podem comer debaixo d'água, né? Tranquilamente. Dentição tecodonte, esses dentes também estão inseridos em cavidades na mandíbula, então são rápidos, agressivos, né? Crocodilos muito mais do que jacarés. Jacarés podem emitir sons, hábitos semiaquáticos, né? Que a gente falou. Carnívoros oportunistas, então, predador de tocaia, sempre fica na espreita, então, para conseguir a sua caça. Existe essa presença de cauda achatada lateralmente, para quê? Para
propulsão, né? Para ajudar o nado, então, nesse ambiente aquático. Olhos, narinas, membrana timpânica em elevação no topo da cabeça. Olhos, gente, né? E narinas, tudo bem em cima. Para quê? Para ele levantar só um pouquinho. Ele não precisa sair com o corpo todo ou com a cabeça toda fora da água para essas necessidades, né? De ouvir, de sentir cheiros ou de enxergar. Então, só aquele pouquinho que ele ergue, ele já tem, então, esses órgãos, então, ali no ambiente aéreo ali, né? Mais voltados para o ambiente terrestre. Cuidado parental extenso, né? Então, alguns podem apresentar um pouco menos de cuidado, mas algumas linhagens ficam ali cuidando bastante, então, dos seus ovos e tudo mais, e da sua prole depois também, tá? Aqui, para falar que a gente tinha que dizer que, diferente de outros reptilianos, a gente tem 4 câmaras, então, ó, tal como as aves agora, tá? E possuem um sistema unidirecional de ventilação ao redor dos pulmões, porém ainda são ectotérmicos. Então, nós temos um coração agora fechadinho com 4 câmaras, né? São indivíduos de grande porte. Esses animais não vão estar em outro ambiente que não sejam os trópicos, já devido a essa característica de ectotermia, tá? Então, quanto maior o corpo, maior necessidade de se manter, então, em equilíbrio essa temperatura corporal. Quando os animais são menores, então a gente sabe que eles estão mais irradiados para outros locais mais a menos, né, de temperatura. Mas em relação, quando a gente trata de crocodilianos, a gente só vai então mesmo encontrá-los nessas regiões mais, nas regiões tropicais, tá? Jacarés podem emitir vocalizações, que a gente falou. Os machos na época reprodutiva são ovíparos, colocam cerca de 20 a 50 ovos em ninhos, normalmente junto de folhagem, né, de galhos ali já para poder esconder mesmo, tá? E a mãe é que faz isso, ela guarda ali tudo. Dos ovos, olha, a gente falou que tem um cuidado parental mais longo, porém ali nesse período de ovo nem tanto, tá, gente? Mas é que assim, ela cuida pouco, só que depois ainda que esses jovens saem, ela acaba cuidando ainda de novo lá dentro da água e tudo mais, tá? Então, normalmente a gente vê que tem espécies que catam os seus pequenos, deixam guardados eles dentro da boca diante de um predador que está vindo. Então, eles precisam ser cuidados e as mães vocalizam ou o pai, e esses jovens acabam entrando, então, dentro da boca para se esconder, tá? Temperatura daqui também, né? Desses animais também iguais aos outros répteis, também vai determinar o sexo do filhote. Temperatura mais extremas vão matar, como temperatura mais altas, os machos é que, né, vão ser em maior quantidade, e também os machos são de maior porte do que as fêmeas, tá? Chega a ser quase que brutal, assim, metade do tamanho diferença entre machos e fêmeas. Baixas temperaturas geram fêmeas, então, que é do sexo menor. Então, isso aqui é válido tanto para crocodília quanto para lacertilha lá, né? Lagartos, as serpentes e tudo mais. Aqui mostrando, então, essa abertura da cloaca, tá, gente? De machos e fêmeas, tá? É uma cloaca que não ela é indiferenciada, ela não tem uma diferença para fêmea e para macho, somente internamente
é que se vai ver, então, se é um macho ou se é uma fêmea, ou então se desconfia pelo tamanho, então, do indivíduo, tá? Que daí, então, dá para se ver o órgão. Então, temos um macho aqui, essa daqui é uma fêmea, né? É bem pequena pelo tamanho do dedo do cara, olha as perninhas aqui. Então, não é tão grande esse indivíduo aqui, tá? Então, esse hemipênis, ele fica interno, tá? E normalmente ele pode portar umas diferenças entre algumas espécies ou outra, mas normalmente é isso então, e fica internamente essa cloaca, tá? Deu, gente. Não tem segredo aqui também, né? Tranquilo? Tranquilo, professora. Tá. Gente, deixa eu ver aqui. Tranquilo. Tá. Não vou segurar mais vocês hoje, não. Amanhã eu vou ver se eu agrego as aulas de aves, então, para a gente fazer, porque ainda tem aves e mamíferos, tá, gente? De aves, eu tenho aves dividido em 4 aulas, nós não vamos fazer em 4 aulas, nem a pau, Juvenal. Então, eu vou mandar já as aulas em PowerPoint para vocês, tá? E aí eu vou fazer um agregado do principal e do que é mais complicado de explicar ali dentro, tá bom? Porque senão eu tenho medo de não dar conta. Eu mandei alguma tarefa para vocês já valendo formativa? Não. Não. Não? Ai, o que nós vamos fazer, hein, gente? Nada. Ai, meu pai. Tá, vou pensar em alguma coisa para a gente fazer essa formativa, então. Aí amanhã a gente já fala isso para adiantar, para não ficar muito corrido. Tá bom? Vocês estão apurados? Como, professora? Do estágio? Então, tá tudo correndo, né? Professora, Oi. é que as datas, a gente ia conversar com o professor Edson, mas a gente esqueceu, né? É que as datas para entregar o TCC e para entregar as coisas de estágio caíram tudo na mesma semana. Na mesma data, é 2 dias diferentes, eu acho. Ainda que a gente ficou aqui, sabe, vendo, ainda acabou ficando perto, né? Uhum. Mas e daí, o que ele falou? Falou de mudar alguma coisa? A gente não comentou com ele, porque a gente esqueceu na hora, né? A gente estava tão em choque que a gente deixou. Se eu não me engano, dia 5, o dia que ele falou, cai num domingo. Então, daria para ele, não sei, passar para o outro. Tá, mas peraí, como é que você... O que vai cair junto com o TCC que eu não... É assim, a entrega do TCC acho que é dia 5 e as 6 aulas de estágio é dia 7, não é, Rafa? Eu acho. É isso. Professora? E, professora, na aula de estágio a gente tem que fazer plano de aula toda a aula que a gente for dar, né? Vou gravar. Tem. Isso. Agora só não sei se relatório vocês vão ter que fazer. Vocês se informaram? Não vai. Eu acho que ela não vai fazer, não vai dar relatório. Não. Né? Porque não tem jeito de vocês fazerem também, como é que a gente fala? Ir lá fazer a visualização.